Bem, amigos do Jornal Nosso Informativo, como nós prometemos, nós estamos aí elaborando uma matéria a respeito da cidade de Pilar do Sul. Nós estivemos ali já por 2 vezes, né? E no primeiro momento que ali tivemos a oportunidade de falar com a presidente da Câmara Municipal de Pilar do Sul, onde ela falou do trabalho desenvolvido à frente do Legislativo. Falamos também com o prefeito Cleiton Machado, onde elencou aí as atividades da sua gestão, mas nessa nossa última visita na cidade de Pilar do Sul, tomando por base várias manifestações em redes sociais e vários apontamentos ali relacionados aí a um problema envolvendo a empresa de transporte Estevão. Vale ressaltar que a empresa Viação Estevão, ela está no município prestando serviços aí com o transporte de alunos, bem como com o transporte de passageiros há vários anos, né? E uma questão que chegou aí esse ano, que foi amplamente divulgada ali pelos meios de comunicação da região e principalmente pelas redes sociais, se refere a uma fiscalização que havia acontecido aí pelo Ministério do Trabalho. E nessa fiscalização foi acostado nos autos, né, uma foto de criação aí pela inteligência artificial, onde alegava que existia um bode sendo transportado, uma cabra e um bêbado, né, sendo transportado aí no veículo e sem qualquer segurança, né, fazendo com que os passageiros fossem colocados aí em risco. E isso tudo culminou em uma ação do Ministério do Trabalho, onde um fiscal esteve ali, né, após apresentar essas notificações que, segundo informações que nós recebemos junto à empresa, nós tivemos a oportunidade de coletar ali junto à empresa, elas foram respondidas, né? E quase que em sua totalidade foram arquivadas, né? E outras estão ainda para apreciação. E sendo assim, o Ministério do Trabalho, numa ação rápida, com apoio ali da Polícia Militar e da Guarda Municipal, esteve na garagem da empresa, notificou, né, sobre essa interdição do serviço prestado pela Viação Estevão no município de Pilar do Sul. A Polícia Militar, naquele momento, questionou o fiscal, falando que estava ali apenas para acompanhar a ocorrência, né, para garantir a segurança dos envolvidos. Nós temos aí a imagem onde o fiscal fala, não, isso aqui houve um acerto aí com a prefeitura e outra determinada empresa, com a anuência do sindicato, e essa empresa tem apresentado alguns problemas, ela vai parar os serviços e aí sim vai entrar uma nova empresa. Aí está tudo certo para uma nova empresa entrar. Inclusive, o próprio fiscal do Ministério do Trabalho informando que os funcionários da Viação Estevão estariam trabalhando aí, estariam sendo alocados nessa nova empresa que prestaria o serviço de transporte no município de Pilar do Sul. O que me parece é que o prefeito teria conseguido aí outra empresa e todos os funcionários vão ser aproveitados na mesma empresa. Ninguém vai ficar sem emprego. E isso ocorreu. Em ato contínuo, houve aí um fato que não deveria ser registrado. A Guarda Municipal adentrou, né, a um ônibus da Viação Estevão que estava parado, né, em frente a um estabelecimento de ensino, a sua proprietária, a proprietária da empresa, dentro do veículo, falando aí com a sua assessoria jurídica, né, justamente sobre esse assunto, e aí foi quando os guardas municipais adentraram a esse veículo e tiraram à força do veículo a proprietária da empresa e do veículo. Então, uma situação lamentável. Por quê? Primeiro, a vítima afirma que não havia ali uma situação em flagrante para que eles pudessem agir dessa maneira. Não havia também nenhuma ordem judicial para que fosse aí presa a proprietária da empresa. Então, foi lamentável, mesmo tendo ali uma GCM feminina,
quem pegou, quem segurou, quem colocou na viatura foi um GCM masculino, né? Então, na realidade, ali pode ser considerado um ato de covardia contra a proprietária da empresa, que naquele momento ali estava dentro do seu estabelecimento, estava dentro do seu veículo. Então, independente da questão, tá? A fiscalização do Ministério do Trabalho é uma, a fiscalização da Prefeitura é outra, os serviços prestados pela Prefeitura é outro, tem toda a sua legitimidade. A Guarda Municipal e a polícia foram acionados simplesmente para prestar segurança aos envolvidos, não para praticar aí agressão e não para fazer uma ocorrência. Eles foram solicitados para acompanhar uma notificação da empresa, ponto. Não precisaria ter chegado a esse extremo, né? E prova disso, que também buscando informações, essa prisão feita pela GCM, o próprio Ministério Público aí emitiu aí o parecer pelo arquivamento, né? Não dando sequência a essa situação que, ao ver de muita gente, né, de vários especialistas, foi desnecessária, foi um abuso praticado ali pela GCM, que até então o seu comando maior é do prefeito Cleiton. O prefeito Cleiton é uma pessoa articulada, né, que não deveria permitir que situações como essa fossem registradas em seu município, principalmente envolvendo um cidadão, uma cidadã, um comerciante, um empresário, qualquer que seja a pessoa em si, deveria ter tido aí esse respeito por parte aí da GCM, da Guarda Municipal, que estava sob o comando do prefeito Cleiton. E mais agravante ainda, em se tratando de uma mulher. Vocês vão ver aí as imagens, tá? As imagens de um episódio triste, patrocinado aí pela Prefeitura de Pilar do Sul, através da sua GCM, que tem por finalidade, assim como toda força de segurança, oferecer segurança, oferecer essa sensação de segurança a todos os cidadãos e não fazer aí, tentar articular a justiça com as próprias mãos. Então, ficou feio para Pilar do Sul e ficou feio para a GCM, que mostrou aí um total desequilíbrio nessa ação envolvendo aí uma cidadã, uma mulher, uma empresária que tem aí mais de 50 famílias do município agregado aí à sua empresa. E aí nós fomos até a empresa para ouvir o relato, né? Ouvir de fato, porque até hoje o que a gente tem escutado são pessoas se manifestando. Não, nós ouvimos o sindicato, ouvimos o prefeito, tá, aí os envolvidos. E a empresa? Quem foi ouvir a empresa? Então nós fomos lá, ouvimos a empresa, e aí nós procuramos também o prefeito Cleiton. Lamentavelmente, ele não abriu espaço como da primeira vez para falar das suas benfeitorias. Quando nós queríamos que ele trouxesse explicação sobre a ação da Guarda Municipal, ele não se pronunciou, não abriu esse espaço. Quando nós fomos ali pedir para que ele explicasse por que já estava tudo arranjado, essa suspeita de esquema existe na cidade de Pilar do Sul, na administração de Pilar do Sul, por qual motivo, mesmo antes de contrato assinado com a empresa de terceirização dos serviços emergenciais, mesmo antes, já havia um empenho feito para pagamento. O porquê que foi feito aí orçamentos na calada da noite. Vocês vão ver documentos que nós vamos apresentar aqui, de orçamentos que foram feitos aí após as 22 horas. Né? E aí, 6 horas da manhã, já estava tudo pronto, já estava decidido na madrugada qual a empresa que assumiria esses serviços. E após isso, o preço, ele sabia quanto era o preço de mercado, que a prefeitura já paga R$ 8,00 por quilômetro rodado pela empresa. Por que a prefeitura não procurou um preço menor? A prefeitura aceitou um contrato emergencial por R$ 18,10 o quilômetro. Então, será que isso
foi tudo articulado por quem? Porque logo que a nova empresa assumiu esse serviço, a Aviação São João, quando ela assumiu em uma cotação, em uma contratação feita aí na calada da noite, já estava, o representante do sindicato já estava lá na garagem dessa empresa, um vereador, o Laércio Maia também já estava lá, como se tudo tivesse aprovado, né? Então, por isso que levanta suspeitas. Foi um esquema montado com esse fiscal que já foi condenado, né? Não é isso? Foi um esquema montado, o sindicato está participando disso, né? O vereador que estava lá junto sabe disso, o prefeito sabe disso, né? A comissão de licitação que tanto cobra, né, das empresas, por que permitiu esse valor? Olha, subiu mais de 125% o valor que é pago à empresa que está lá para a empresa que foi assinado um contrato emergencial. E outra situação, no dia 12, dia da ocorrência, né, os vereadores que são fiscais do povo, eles observaram que foi pago para 2 empresas o transporte do dia 12, foi pago para a Aviação São João, conforme empenho que nós vamos mostrar aqui, e foi pago para a Aviação Estevão, que ela fez sim parte do transporte. E aí? O porquê que aumentou consideravelmente esse valor? Por que a cronologia, né, das ações para se chegar a esse contrato, que foi mediante uma articulação na calada da noite, ela não seguiu uma ordem cronológica? Por que não? Então são essas dúvidas, prefeito, que existem. Nós fomos lá na Guarda Municipal também ontem, procuramos, deixamos ali o nosso contato, o pessoal da Guarda também não se manifestou. E aí nós fomos procurar o vereador Laércio. O vereador Laércio, ele que, lá da funerária, que trabalha ali na funerária também, né? Mesmo sendo vereador, a funerária é uma concessão, ele trabalha lá, e aí nós fomos lá para saber o que ele estava fazendo lá na garagem da empresa que entrou no emergencial, ele comemorando ali com o pessoal ali, inclusive com o pessoal do sindicato. Fomos lá, ele saiu correndo para dentro de casa, não quis falar. Não, pergunta para o prefeito. Coisa feia. O vereador está ali para explicar as suas ações. É um homem público. Agora, por que ter medo de falar? A gente tem medo quando tem coisa errada, né? Diferente, hoje nós ligamos também, tentamos ontem, não conseguimos, mas hoje nós falamos com o vereador, o Tomil, o Japa, que não correu não, nos atendeu. E relatou, olha, a minha manifestação foi simplesmente com relação aos motoristas que estão ali na praça, muita gente falando, não, que era vagabundos que estavam ali, e eu apenas relatei na tribuna que eles estavam ali exercendo o seu livre direito de manifestação, ponto. As questões abordadas precisam ser levantadas e solucionadas pelo contratante, a prefeitura e a empresa, a contratada. E o sindicato está lá para acompanhar toda essa negociação. O vereador também disse que a Câmara de Vereadores tem falado sim com o prefeito para que resolva isso o mais rápido possível. Então, o vereador Tomil não correu, não fugiu como o vereador Laércio. Ele respondeu, essa é a postura de um homem público quando se assume. Agora, eu gostaria de saber qual a posição da Câmara de Vereadores. Vocês têm todo esse procedimento, vocês têm todo o processo que foi feito para chegar nessa contratação emergencial? A Câmara já tem isso? A Câmara investigou? Agora, por que se fala tanto que a empresa tem aí várias reclamações, mas a Prefeitura, pela entrevista que nós fizemos com a proprietária da empresa, ela fala que não existe nenhuma penalidade sofrida pela empresa por parte de fiscalização da Prefeitura. A Prefeitura, inclusive, tem dado para ela participar de licitações aí, atestado de capacidade técnica, falando da qualidade dos serviços. E por que essa mesma prefeitura é contratante, agora faz um procedimento sem conversar, sem chamar, e falar, olha, está tendo reclamação disso e disso, nós constatamos isso e isso, ou se vocês não resolvem, tem um prazo, não resolver, nós vamos ser
obrigados aí a fazer o distrato desse contrato. Agora, a gente percebeu, não, que existe aí a questão que é levantada tanto pela administração. Ontem mesmo, o secretário do prefeito falou, não, nós não vamos nos manifestar, que nós estamos aguardando aí os procedimentos para a gente decretar a caducidade do contrato. Então, tipo assim, independente do que venham falar, do que venham resolver, já está no plano o cancelamento do contrato, a caducidade dele. O próprio sindicato fala isso. Então, não vai resolver fazer defesa. Por quê? Porque a decisão já está tomada, já se fala isso. Mas quantas multas, quantas notificações a prefeitura deu a essa empresa? E por que o Ministério do Trabalho ali, por que tem revogado as notificações contra a empresa? O que há de errado? É uma articulação que existe ali? Então, vocês vão ver as imagens onde nós tivemos na prefeitura, tivemos na guarda municipal, fomos na Câmara, né? E a gente aguarda que se resolva o mais breve possível. Com relação ao sindicato, nós também fomos ali na praça, falamos com os motoristas, falamos com o Pacheco, que estava ali representando o sindicato, ele não deu entrevista. Quando nós mostramos para ele um documento do Tribunal Regional do Trabalho, onde, nesse documento, o tribunal, nessa decisão, fala que os recolhimentos, né, da empresa Estevão seria para o sindicato de São Paulo, e não para o sindicato de Sorocaba, que ali está acompanhando. Então, ele não tinha essas informações, nos passou a direção do partido em Sorocaba, nós mantivemos contato. Até o momento, a única resposta que nós recebemos foi uma cópia do estatuto do sindicato. E aí, na cópia do estatuto do sindicato consta a sua área de abrangência, incluindo Pilar do Sul. Mas nós temos essa decisão aqui da Justiça do Trabalho, que fala que especificamente nesse caso da aviação Estevão, ela deve os seus recolhimentos ao Sindicato de São Paulo, né? Então existe aí essa disputa diária de atenção entre o Sindicato de São Paulo e o Sindicato de Sorocaba. Mas existe uma decisão judicial falando que o recolhimento, que os valores devidos seria aí para o Sindicato de São Paulo e não para o Sindicato de Sorocaba. E nós estamos aguardando algo mais efetivo do sindicato, que não nos enviou também. Apenas o seu estatuto, onde consta a sua área de abrangência. Então, o espaço continua aberto para que possamos ouvir a Câmara de Vereadores, os vereadores, qual a fiscalização que os vereadores estão fazendo sobre esse contrato, que, ao nosso ver aqui, está sendo superfaturado, um contrato aí emergencial, e outros contratos. Como tem acontecido isso? Por que esse procedimento foi feito na calada da noite? O prefeito, por que não fala? Por que não vem justificar? É o prefeito que estaria fazendo essa cortina de fumaça para os motoristas e sindicatos ficarem ali na praça, para que ele possa cancelar o contrato com a Estevão e aí ele fazer o contrato com quem ele prefere? Por quê? Deu a entender que o prefeito tem a autoridade sobre o sindicato, porque na sexta-feira ele pediu para o sindicato sair da praça. Ele pediu para os motoristas saírem da praça, queria ter uma festa lá e não queria que o povo visse aquele movimento. E o sindicato saiu. Os manifestantes saíram. Voltaram ontem, segunda-feira. Não, você não estava aí? Eu vi sábado. Eu vi sábado. O prefeito pediu para nós dar uma foto. Ia ter um negócio na igreja, uma festinha aí. Mas aí que era bom o movimento, né? Para o povo ver, né? Aí eu pedi para você. Falei, viu, mas durante a festa que deveria estar. Então, o prefeito tem autonomia sobre a manifestação deles? Por quê? É uma cortina de fumaça para que se encerre um contrato com um fornecedor e coloque um superfaturado com alguém da preferência? Que esquema é esse? Então, o microfone está aberto para vocês, né? Para que vocês expliquem, tá? É só vocês comparecerem agora aqui no nosso estúdio, tá?
tem o nosso contato, todos eles têm. Tem aqui o nosso endereço, tá? Vamos deixar aí para vocês. Rua Goiás, 121, tá? Centro, Conchas. Esse é a nossa sede. Então vocês podem comparecer aqui para falar a hora que quiser, porque nós já fomos em busca de vocês. Nós fomos atrás de vocês. Vocês se recusaram a falar, né? Se recusou a falar porque não tem o que explicar. Mas se por acaso tiver explicação, nós estamos aqui à disposição. É só manter contato com a gente. E o nosso telefone vocês também já têm, que nós deixamos aí em todas as repartições para que quem quiser se manifestar sobre esse fato possa entrar em contato conosco. E vamos ouvir agora a empresa. Nós abrimos o espaço para que pela primeira vez a empresa possa falar o que ela tem passado ali no município de Pilar do Sul e o que ela tem oferecido de serviços. Então vamos ouvir o que fala a Virgínia Maria, ali da empresa Viação Estevão. Nós estamos em Pilar do Sul desde outubro de 2014, trabalhando no transporte de passageiros. Esse serviço que vocês prestam é direto para a população ou esse serviço tem um contrato com a prefeitura? E quais os públicos atendidos nesses contratos seus? Então, Frajola, nós estamos desde 2014. Em 2021, a empresa ganhou a concessão do transporte público do município. O que é o transporte público? Nós fazemos o transporte de estudantes dentro do município de Pilar do Sul e também transportamos os passageiros, que transportamos os idosos, pessoas pagantes e também fazemos o transporte para faculdade, que leva os alunos de Pilar do Sul para Sorocaba, Itapetininga e Tatuí. Quantas notificações, ou seja, penalidades, multas de contratos que vocês receberam nesse período? Então, a empresa não tem nenhuma penalidade, não tem nada que desabone, inclusive tem atestados de capacidade técnica da excelente prestação de serviço, né, para a prefeitura desde a data que nós iniciamos o nosso serviço aqui. Então, nós estamos entendendo tudo o que está acontecendo, né, desde o ano passado, aí começou fevereiro desse ano, como algo que vem a perseguir, não sei se a empresa, a minha pessoa, mas nós estamos aqui trabalhando, cada dia mais melhorando o serviço para o cidadão pilarense. A empresa investiu em veículos novos. O ano passado nós adquirimos 9 veículos 0 km e começou a operar em 2024, 9 veículos 0 km. A empresa adquiriu mais 5 veículos 0 km para a população pilarense, que vai chegar final de junho de 2026, veículos com ar-condicionado para estar, oferecendo um transporte o melhor possível para a população pilarense, que é a nossa intenção. A nossa frota é uma frota nova, com ar-condicionado para faculdades, que a gente está prestando um serviço de qualidade. Temos veículos 2 andares, duplo deck, que também fazem essas viagens. E estamos aqui aproveitando a oportunidade e deixando para a população pilarense. A nossa garagem está aberta para quem quiser vir aqui conhecer os nossos ônibus, conhecer o nosso trabalho, vai ser muito bem recebido. Estamos esperando vocês aqui de braços abertos para tomar um café, uma água e conhecer as nossas instalações. Qual o valor que a prefeitura paga por quilômetro rodado para a empresa? A empresa recebe hoje, por quilômetro rodado, R$ 8,48. Os funcionários da empresa. Hoje é possível você falar qual o piso de um motorista na sua empresa aqui em Pilar do Sul? Hoje um motorista ganha aqui na empresa R$ 3.648, mais um ticket de alimentação de R$ 600 e mais uma cesta básica. Hoje a empresa, para manter todos esses serviços, ela tem em média quantos funcionários? Temos hoje 52 funcionários.
A gente viu algumas imagens, Virginia, que quando foi em fevereiro, aqui teve um problema de fiscalização, onde veio uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho e um fiscal do Ministério do Trabalho esteve na sua garagem, ele com informações de notificação e até interdição. Isso, o que levou a acontecer isso? Nós vimos aqui a história que essa denúncia toda, ela partiu de uma denúncia com um bode criado pela inteligência artificial. Isso procede? Sim, procede. Na realidade, nós tivemos aqui no dia 12 de fevereiro, por volta das 5 horas da manhã, a visita do Ministério do Trabalho, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores, que até isso deixou a gente indignado, a polícia e a guarda municipal. Na realidade, eles vieram com uma notificação que não tinha... não era uma ordem judicial, era um documento do Ministério do Trabalho que falava das instalações. Na realidade, foi um documento que eles nem deram prazo para nada, foi algo assim que pegou a gente de surpresa. O que mais pegou ainda de surpresa foi a questão do bode, falando que eles vieram aqui no dia 26 de janeiro de 2026 e que na linha da Cananéia eles verificaram um bode, uma cabrita e um bêbado. Isso daí não procede, tanto que a empresa ganhou na justiça, nós entramos na Justiça do Trabalho, temos uma decisão liminar e que agora o processo já terminou e que a empresa foi absolvida de tudo e que na realidade esse bode nunca existiu, essa cabrita, nem esse bêbado nunca existiu e nem essa fiscalização no dia 26 de janeiro também nunca existiu, porque nós temos o controle aqui dos motoristas, né, que fazem o transporte e também os munícipes do bairro da Cananéia. Conversamos com todos e não tivemos nenhuma informação. Essa indagação do Ministério do Trabalho foi toda arquitetada e juntada uma foto de A no processo do DET, que é do Ministério do Trabalho. Consta que esse fiscal do Ministério do Trabalho, inclusive, ele já respondeu aí para o processo administrativo, até mesmo na esfera federal, por tentativa de extorsão, né, de empresários do meio de transporte. Tudo isso leva a crer que o que está acontecendo na cidade de Pilar do Sul é um esquema aí com participação até de autoridades do município, onde o próprio fiscal, tivemos acesso aqui a um vídeo que nós vamos estar passando para você ver, tivemos acesso a um vídeo onde o próprio fiscal fala que existia aí uma articulação do prefeito, do sindicato, né, para que uma nova empresa assumisse esses serviços. Então, por isso que eles estariam interditando a aviação Estevão. O senhor não chegou a fazer contato com ninguém lá em cima, então, ainda, né? Ainda não. Tem um pessoal do sindicato aí também, que eu acredito que não tenha nada a ver com o senhor. Tem? Tem sim. O que é, então? O sindicato também foi notificado. Foi notificado? Foi. Tá. O que me parece é que o prefeito teria conseguido aí outra empresa e todos os funcionários vão ser aproveitados na mesma empresa. Ninguém vai ficar sem emprego e com certeza a razão que a gente está fazendo isso é pela segurança dos passageiros. Agora a gente estranha, né? A gente vê aí a Câmara de Vereadores que tem por principal obrigação fiscalizar os atos do poder público, né? E essa mesma Câmara de Vereadores não está atuando. Eu já estive visitando a Câmara de Vereadores, onde naquele momento ali a presidente falou que não iria se envolver nessa questão. Depois nós vimos algum vídeo onde um vereador fala que a reivindicação do pessoal que está acompanhando o sindicato na praça é justa. Tem
outro vereador que também tem feito algumas fiscalizações a respeito da empresa, mas nenhum deles citou os valores de contratos, nenhum deles citou aí que tudo isso pode ter sido uma armação para tirar uma empresa e colocar outra empresa no lugar. A mesma empresa que nós vimos aí ligações de um vereador, o vereador que questiona tanto a aviação Estevam, esse vereador lá no pátio, como amigo, né, da empresa que estaria sendo sugerida aí para prestar o serviço. Agora, o que eu gostaria de saber da Virgínia é o seguinte: os veículos que você atende aqui ao município, você diz que são todos veículos novos, com menos de 10 anos de uso. E teve, quando houve essa sua notificação, essa suspensão temporária dos serviços da sua empresa, houve uma nova empresa que assumiu esses serviços aí num contrato emergencial. Os veículos eram iguais ou compatíveis aos veículos que você oferece ao município? Não, os veículos, pelo que a gente verificou, eles eram veículos de aproximadamente 15 anos de uso. A exigência do contrato da aviação Estevam, quanto do contrato emergencial, que pode ser verificado no site da prefeitura, a exigência é 10 anos de uso para todos os veículos. E os veículos tinham que ter identificação de prefixo e o logo da empresa, os quais não tinham. E como você já relatou aqui pra gente, o valor do seu quilômetro rodado é em torno de R$8 o quilômetro seu. E nós vimos que nesse contrato emergencial, feito aí às pressas, na calada da noite, o contrato foi bem superior. Qual foi o valor que está aí no portal da transparência? O valor do quilômetro da empresa contratada emergencialmente é de R$18,10. Valor que aí sim os vereadores deveriam fiscalizar. Outras informações que a gente tem, que nós vamos estar buscando, o setor de licitações do município, buscando o prefeito. O prefeito, ele é bem atuante nas redes sociais, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar com ele nos recebeu em uma oportunidade que estivemos visitando, né? E ele gosta sim de estar sempre expondo tudo que acontece em sua gestão. Nós vamos também questioná-lo o porquê dele sair de um contrato de R$8 o quilômetro para um contrato de R$18,10. A Câmara de Vereadores, qual a fiscalização que fez em cima disso? Qual foi o impacto financeiro em cima disso? Mais informações que a gente tem é que essas cotações elas foram feitas fora do expediente normal de trabalho da comissão, para estar fazendo aí cotações aí após as 22 horas. Então são questionamentos que levantam dúvidas. O prefeito estaria articulando um esquema para fazer a troca da empresa, para tirar uma empresa que está prestando serviço à população e colocar outra do seu agrado? Quem estaria fazendo isso? Os vereadores estariam em comum acordo com isso? A equipe de licitação está sendo conivente com isso? Então são questões que sim, que devem ser abordadas para que tire de uma vez por todas isso do meio das circulações que a gente vê nas redes sociais. E aí fala-se muito em sindicato. Então tem um sindicato que está com os motoristas na praça e nós gostaríamos que vocês saber se você tem essa informação. Esses motoristas que estão ali na praça com esse sindicato eram funcionários da aviação Estevam? Sim, uma parte deles eram funcionários da aviação Estevam, estavam registrados na aviação Estevam no dia da interdição e aí eles foram trabalhar, né, por intermédio do sindicato na outra empresa e aí não voltaram para trabalhar. Então, só para vocês verem, para esclarecer, os funcionários da aviação Estevam, após essa notificação aí do Ministério do Trabalho, que o próprio fiscal fala que foi em comum acordo com o prefeito e com o sindicato, eles, mesmo estando registrados na aviação Estevam, foram trabalhar para outra empresa que assumiu aí o serviço emergencial. E gostaria aí, para a gente finalizar, Virgínia, esse sindicato, é o sindicato que você recolhe as contribuições ou não? Não, esse sindicato não é o sindicato da categoria aqui em Pilar do Sul. Inclusive, nós ganhamos uma ação, né? O sindicato nosso aqui, que representa
Os nossos funcionários é o Sindicato de São Paulo, o Sindicato dos Instrutores de Autoescolas e Transporte Escolar. Então, lembrando que, nesse caso, pelo que nós estamos apurando, o sindicato que, neste momento, faz uma mobilização na Praça de Pilar do Sul, é um sindicato que, de fato, não responderia por esses motoristas. E estaria aí tentando essa briga entre os sindicatos, né, que é o Sindicato de São Paulo que responderia, esse sindicato de Sorocaba estaria tentando aí agregar esses motoristas para eles, para que a contribuição fosse para eles. Mas, conforme informações que a gente tem aqui, já existe uma decisão judicial onde o recolhimento deve ser feito para o Sindicato de São Paulo e não para esse Sindicato de Sorocaba. Vale ressaltar que nesse último final de semana, o sindicato que estava ali, que falava que só saía da praça quando resolvesse o problema, esse sindicato, aí, as informações que nós temos que foi a pedido do prefeito, esse sindicato retirou as faixas, retirou todos os apetrechos, né, ali da praça e deixou a praça livre para que tivesse aí as festividades alusivas aí feitas pelo o município. Então, é interesse de quem? Por que o sindicato saiu? Quem foi que pediu para ele sair? Quem foi que autorizou ele voltar? Então são questões aí que o prefeito precisa responder, ele precisa ir a público responder, e é o que nós vamos abrir espaço para que ele possa estar fazendo aí esses esclarecimentos. Outra questão, que é uma questão até de cunho pessoal, mas que envolveu essa ocorrência. Nós tivemos acesso a umas imagens onde a GCM, a Guarda Municipal de Pilar do Sul, ela teria invadido uma propriedade sua, invadido um veículo seu, e onde ali ela acabou te dando ordem de prisão e te levando até a delegacia. Então, isso procedeu, foi te apresentado ali uma ordem judicial para que eles adentrassem ao seu ônibus e te levassem até a delegacia ali presa? Sim, ocorreu sim, no dia 12 de fevereiro de 2026, aproximadamente às 14 horas, um ônibus estava estacionado perto da escola e eu estava dentro do veículo, o veículo estava desligado, eu estava dentro fazendo uma ligação, ligando inclusive para minha advogada, e eles simplesmente adentraram, me agarraram e me algemaram. Foi algo assim muito complexo, que mexeu muito com o meu psicológico, foi algo assim desnecessário. Foi abuso de autoridade que eles fizeram comigo. Foi, assim, algo muito triste, que eu não esperava isso de Pilar do Sul, sendo que aqui isso a gente vê que só tem pessoas boas, pessoas do bem. Mas eles estavam, assim, me algemaram, me machucaram, me xingaram, e eles não tinham nenhuma ordem judicial, eles não poderiam estar fazendo isso. E eu falei para eles, vocês não têm ordem judicial, o meu ônibus está parado aqui, estacionado, está desligado, não tem ninguém dentro. Vocês não podem fazer isso. Aí eles simplesmente, como você vai verificar e mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu. Então, lamentável uma ocorrência dessa, a GCM, a Guarda Municipal, ser usada aí como massa de manobra, né, para intimidar e para causar constrangimento e transtorno a empresários que investem no município. Hoje, nessa ocorrência, foi a Virgínia, da Aviação Esteva. E você, cidadão? E você, empresário? E você é prestador de serviço da Prefeitura de Pilar do Sul? Você corre esse risco também? A qualquer momento, a Guarda Municipal entrar na sua empresa e te algemar e achar que pode te levar a ter uma delegacia sem uma ordem judicial ou sem nenhum flagrante em andamento. Então, essas questões que nós estaremos abordando, e vamos abrir espaço para que a Guarda Municipal também fale e mostre essa ordem judicial que eles tinham, né? Ou se não, o porquê que adentraram esse veículo
veículo e levaram a empresária a ter a delegacia de polícia. Então queremos agradecer os esclarecimentos aqui da Virgínia e vamos abrir espaço, tá? Para que os vereadores falem, para que a Guarda Municipal fale, para que o prefeito fale e para que a equipe de licitação fale. Isso é um caso, sim, que merece ser levado para a apuração da Câmara de Vereadores, para a apuração do Ministério Público, pois não se pode intimidar empresários, prestadores de serviço do município, simplesmente para retirá-los de atuação, para colocar aqueles que seriam de preferência de algum ente político. E assim vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir a proprietária da empresa Aviação Estevam sobre essa situação ali de Pilar do Sul. E a gente deixa aí aberto espaço, mais uma vez, para que a Prefeitura possa se manifestar, o sindicato possa se manifestar e a Câmara de Vereadores, bem como a GCM, possa se manifestar a esse respeito. Frajola para o Giro de Notícias do nosso Informativo.